São Luís e outras 3 cidades da região metropolitana começaram a terça-feira adotando medidas mais drásticas quanto ao combate do coronavírus. Isso porque as 4 cidades foram as primeiras a decretarem lockdown no país, ou seja, bloqueio total de circulação de pessoas. O fechamento vale por 10 dias, seguindo a decisão judicial, que determinou a medida. De acordo com o decreto estadual, a circulação só é permitida a quem trabalha em atividades essenciais ou que esteja se deslocando em busca de um serviço essencial. As pessoas que precisarem sair de casa terão que apresentar o comprovante da necessidade. O descumprimento pode acarretar em registro policial, multa e, em casos de estabelecimentos, interdição parcial ou total. Além disso, o governador do Pará, Helder Barbalho, publicará nesta terça-feira um decreto de lockdown. As medidas vão incluir 10 cidades, a maioria delas na região metropolitana da capital paraense, Belém, a partir da quinta-feira e durarão, a princípio, uma semana. Portanto, Zé Maria, São Luís sendo a primeira cidade brasileira a enfrentar o lockdown. E outras virão, viu? Você falou aí do Helder Barbalho, filho do senador Jader Barbalho, ele teve o exame positivo e teve inclusive os sintomas e tal. O que eu acho, Vitor, dessa história toda é a seguinte: ninguém sabe tudo e sabe-se muito pouco sobre a evolução da Covid-19, dessa doença, e do vírus, né? Então, as pessoas estão aprendendo, os cientistas estão fazendo adaptações, mas desde o início nós falamos exatamente disso, de que não poderia ser uma fórmula só, um remédio único para todos os municípios e todos os estados. Evidentemente que todo esse trabalho, esse contorno e tal, se faz para proteger o sistema de saúde, ou seja, o limite de leitos e de respiradores artificiais. Então, cada estado sabe o que fazer e que deve definir as normas, né? Esse lockdown, isso é um absurdo, isso é a supressão total do direito de ir e vir. Mas, diante de uma aberração dessa, que esse vírus, é possível que se faça isso e a Justiça tem aceitado, né? Tem aceitado. Aí o conflito entre o direito constitucional de ir e vir está no conflito ali entre o direito, né, que a sociedade tem de se proteger, que é maior do que o direito individual. Agora, isso deve ser aplicado, eu diria, município a município. Chamaria a atenção para o seguinte: se o objetivo é proteger a população contra a falta de leitos e contra a falta de UTI e a falta de respiradores, por que ninguém pensa nas cidades onde não há UTI e não há respiradores, né? Essas pessoas não podem ter um caso grave, porque eles não têm nenhum leito, nenhum respirador. Veja como a saúde brasileira tem que ser repensada depois desta tragédia do Covid-19. Augusto. Vai acontecer em São Luís, teoricamente, isso, né? Já começou hoje. O governador é comunista. Comunista adora um campo de concentração. E lockdown lembra. Qualquer lockdown lembra esse cenário de campo de concentração, né? De gulag. Eles adoram esse negócio. E o Flávio Dino está em casa, está no paraíso. Segundo, vai ser desmoralizado o lockdown. Você acha que o São Luís do Maranhão, com a miséria que existe lá, o número de pobres que existem lá, vai fazer esse lockdown? Primeiro, ele devia providenciar hospitais. Ele está fazendo isso porque não tem leito para ninguém. Porque o sistema que está em frangalhos em toda parte, lá está mais ainda. Está completamente destruído. E aí é o seguinte: por que esse pessoal não se inspira no bom exemplo, dos bons exemplos que existem no Brasil e no mundo? Eu vou ficar num exemplo local. Desde o dia 28, sabe quantas mortes por coronavírus ocorreram em Mato Grosso do Sul? Uma. Desde o começo. É um caso exemplar de como se livrar da epidemia. Diz, irmão, espera aí. Lá as condições são muito peculiares e aí isso ajuda, outra coisa ajuda. Coisa nenhuma. É diferente de Mato Grosso, era o mesmo estado até outro dia. É diferente de Mato Grosso. A situação de Mato Grosso do Sul.
E você pega os vizinhos, é diferente. Tem o mesmo clima, a mesma topografia, é parecidíssimo. Só que lá eles fizeram o trabalho direitinho, desde o começo. Eles fizeram o isolamento social na hora certa, com a duração certa, estão retomando toda a atividade, enquanto fica esse pessoal aí berrando. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Só sabem dizer isso, e agora é prisão. A quarentena é uma espécie de prisão domiciliar. Aqui é prisão domiciliar perpétua, com que sonha o Flávio Dino. Só lá podia acontecer isso aí.